Eu já havia aplicado a base por todo o meu rosto antes de começar a gravação do vídeo. Eu começo com um primer para olhos em toda a minha pálpebra, na pálpebra móvel até a sobrancelha. Agora eu venho na minha paleta 3D da Jasmine e pego uma sombra dourada, não muito clara nem muito escura. Eu quero apenas que ela dê brilho e um pouco de cor à minha pálpebra. Aplico em toda a pálpebra móvel, respeitando o limite e não subindo até o côncavo. Deixo também o cantinho interno livre e um pouco do cantinho externo, pois outras sombras serão aplicadas ali. Agora eu venho com uma sombra marrom mais escura de uma outra paleta da Jasmine e agora sim eu vou escurecer o canto externo do meu olho. Por enquanto eu não me preocupo muito em esfumar, tanto que esse pincel nem é o ideal para isso, ele é de cerdas chatinhas e um pouco mais duras. Então o que eu vou aproveitar agora? Eu vou marcar o formato que eu quero que esse olho tenha assim que a gente esfumar. Essa sombra faz um pouco de sujeira, tá vendo que tá caindo ali embaixo do olho? Então, por isso que eu deixei a minha pele para preparar pro final, só passei a base mesmo. Agora eu venho com um pincel de esfumar limpo e começo a esfumar essa linha que formou na sombra, um pouquinho do lado de fora, um pouquinho para cima. Eu não tô trazendo ainda essa sombra para dentro da sombra dourada mais clara que a gente aplicou antes. Assim que eu conseguir abrir essa paleta, eu vou pegar uma sombra marrom opaca para esfumar o meu côncavo. Essa sombra é que eu normalmente uso quando eu vou demarcar o côncavo. Então você vai pegar a sua sombra de sempre, ou se você preferir, um tom mais claro ainda do que a sua sombra comum, pra gente poder esfumar melhor ainda essa sombra marrom mais escura. E eu tô trazendo o côncavo até bem pra dentro, porque eu prefiro assim, eu acho que no meu formato de olho fica legal. Você vai fazer o seu côncavo do jeito de sempre. Se quiser parar antes, se quiser parar depois ainda, se quiser esfumar mais perto da sobrancelha, o formato que você prefere. Esse é o formato que eu acho que funciona pro meu olho. E esfuma, esfuma, esfuma. Essa minha cicatriz me dá um trabalhinho pra esfumar sombra às vezes. Agora, eu sei que no vídeo não parece, mas essa sombra dourada é mais clara que a outra que a gente havia aplicado antes. E eu vou usá-la para iluminar o cantinho interno. Eu particularmente não gosto do cantinho interno em mim muito iluminado com sombra branca. Eu sempre prefiro usar outra cor de sombra. Eu não mostrei em vídeo, mas eu também passei um pouquinho dessa sombra embaixo do arco da sobrancelha apenas, para dar uma iluminada ali. Eu passo também essa sombra um pouco em cima da outra dourada que a gente havia passado antes, para dar mais brilho ainda, porque, né, Natal pode. Muito brilho. Agora, essa parte é importante. O lápis que eu estou usando é um lápis da MAC, é o Engraved. Não precisa ser esse lápis da MAC para fazer isso. O que esse lápis realmente precisa ser? Muito macio e pigmentado, porque mais tarde ele vai ser esfumado. O lápis que eu aconselho, que é legal para fazer isso também, é aquele Colossal Kajal da Maybelline, o novo. Ele também é bem legal para fazer isso, ele é bem pigmentado e ele é muito macio por ser um Kajal, então ele também é muito legal para fazer isso. Então o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um delineado com um lápis, nem muito grosso, nem muito fino. Não precisa ser muito certinho também, porque como eu disse, vai ser esfumado. Aí agora eu venho com um pincel de cerdas curtas e chatinhas, uma sombra preta opaca, se você quiser uma sombra preta com brilho também fica muito legal nessa maquiagem, e eu venho esfumando
esse delineado que a gente fez com o lápis. Como que eu fiz? Eu comecei bem pela raiz dos cílios e eu fui esfumando, espalhando bem esse lápis. Eu puxei um gatinho aqui do lado também, bem de levinho, bem pequenininho. E eu ia limpando o meu pincel. Eu limpava o pincel, colocava um pouquinho de sombra preta, tirava o excesso e voltava a esfumar para não ficar um borrão, porque senão vai só espalhar. Se a gente não limpar o pincel, vai só espalhar esse monte de lápis que a gente passou. E novamente eu limpei o pincel mais uma vez e virei ele de lado. Ele não tá deitadinho, ele tá em pé agora, para eu esfumar um pouquinho melhor a parte de cima do lápis. Esfumado feito, é a hora da máscara de cílios. Eu optei por uma que é um pouco mais curvadora, porque os meus cílios são compridos, mas eles caem muito fácil. Então uma máscara curvadora. Essa hora também é uma hora muito legal para vocês aplicarem cílios postiços. E como eu não tenho, eu não apliquei, né? Mas ficaria muito legal nessa maquiagem. E aplica. Camadas e camadas, mais camadas ainda de máscara. Agora que os olhos estão quase prontos, eu vou terminar a correção. Eu tirei o excesso de sombra que caiu na minha bochecha e agora eu venho com o meu corretivo. Você pode usar o corretivo líquido, corretivo em pasta, corretivo em creme, o corretor, o que você mais gostar. Um pouquinho de base também é legal. E eu termino de fazer a correção da minha olheira. Eu gosto de começar a aplicar com o pincel. E esse é um pincel de esfumar que eu uso. Eu acho muito legal porque ele dá um acabamento bem melhor, na minha opinião, pelo menos na minha pele, do que com o pincel de corretivo mesmo. E eu vou aplicando e eu termino de espalhar com o dedo, porque o calor do dedo esquenta o corretivo e espalha muito melhor. Agora que a gente já fez isso, um pouco de rímel nos cílios inferiores, um pouquinho mais ali, porque fica um pouquinho. Os meus cílios inferiores... olha o assustador. Os meus cílios inferiores são muito grandes, então qualquer máscara que eu passo vai ficar essas patinhas de aranha assim, mas sei lá. Eu acho legal. Agora eu venho no meu duo de sobrancelha. É a minha parte favorita da maquiagem. Eu pego a sombra mais clara e começo a corrigir minha sobrancelha. Esse duo é um da NYX, que é... o nome vai estar aí no vídeo. E ele na verdade vem com uma cerinha pra você montar, pra você fazer a pastinha. Eu particularmente odeio essa cerinha. Já tentei usar de tudo quanto é jeito e eu só consigo achar ela nojenta. Até porque vai saindo sombra do pincel, vai saindo sombra do potinho aí, a sombra vai esfarelando e vai grudando na cerinha. É nojento. Eu particularmente não uso. Já tentei usar, não rolou. Mas eu gosto muito das sombras porque elas não têm fundo avermelhado. E qualquer coisa na minha pele com fundo avermelhado fica horrível, porque eu sou rosa. Então eu prefiro uma coisa com um tom bem mais acinzentado. E esse duo supriu bem minhas necessidades. Aquela penteadinha pra ajeitar a sobrancelha. E pra finalizar a maquiagem, eu optei por um batom líquido mate. Esse é o Monte Carlo, se eu não me engano, da NYX. Mas se você quiser usar um batom vermelho normal, o da Vult, o número 1, é muito bonito. E nas minhas unhas eu estou com o Catwalk da Ana Hickman. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.